Espírito Santo. Senhor, eu sei. Eu sei da dependência que eu tenho do Senhor. Eu não consigo tocar, penetrar o coração de ninguém aqui, perscrutar o coração de ninguém. Mas Espírito Santo, é o Senhor que sonda, é o Senhor que penetra. Então, enquanto as palavras saem de minha boca, usa-me. Isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para que assim eu e a tua noiva, todos nós aqui, sejamos edificados pela tua palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, aproximadamente em 36 depois de Cristo, foi onde aconteceu Atos 9. O que aconteceu em Atos 9? A conversão de Paulo. Paulo estava indo a Damasco para perseguir a igreja. E no meio do caminho, não foi em Damasco, mas na estrada para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E naquele encontro a vida dele foi mudada, ele nunca mais foi o mesmo. Isso aconteceu em Atos capítulo 9. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Vamos lá para Atos. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 13. Enquanto você vai abrindo, eu vou ler alguns versículos. Por isso que, como eu vou ler vários versículos, eu vou pedir para você só deixar aberto em Atos 13. O que eu vou ler agora é Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Está escrito assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Outra vez, porque foi lá que ele teve a conversão dele. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Isso está em Gálatas 1, 17 e 18. E em 2 Coríntios 11, 32 e 33 está escrito assim: em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. E o 12, versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céus. O que aconteceu aqui? Paulo, ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e ele está em Damasco, e de repente ele começa ali em Damasco. Ananias vem até a casa dele, ele é liberto da cegueira, que ele estava cego por 3 dias, ele começa a pregar o evangelho. A igreja naquela época não entende como pode aquele que matava os cristãos, agora se tornou um cristão. Então Paulo começa a ser perseguido, o rei quer prender ele, soltam ele numa janela e ele escapa da cidade, e ele vai para a Arábia. Alguns historiadores dizem que durante esse período de 3 anos, que a Bíblia não relata, mas que foram 3 anos, provavelmente Paulo ficou no Sinai, orando, buscando o Senhor, ficou escondido em Deus esses 3 anos ali.
Tanto que mais ou menos quase 11 anos da frente, quando ele vai escrever a carta de Coríntios, ele fala assim: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas este homem foi arrebatado ao terceiro céu. E ele conheceu, ele ouviu coisas inefáveis, coisas que não tem como eu falar com palavras. Você precisa viver isso, experimentar isso, para entender o que Paulo estava falando. Cristo, o que aconteceu nesse tempo? Nós vamos entender o que ocorreu na vida de Paulo, o que Deus gerou nele, aquilo que ele aprendeu em Deus, a chegar lá no final, aonde provavelmente pela história Paulo foi decapitado em Roma. O que é decapitado? Cortaram a cabeça dele entre os anos 64 e 67 depois de Cristo. Ele se converteu no ano 33. Então nós vamos andar num panorama aqui desses 30 anos na vida de Paulo. Nós sabemos que o nosso exemplo, o nosso número 1 na Bíblia é Jesus. Não é Paulo, é Jesus. Se tem um pódio, Jesus ele é o primeiro. Mas Paulo está ali, naquele lugar ali, entre o segundo e terceiro. Paulo está ali. Ele foi um exemplo. Presta muito bem atenção. Eu creio que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, as nossas vidas, a minha vida não será a mesma a partir desta palavra. Amém. Queridos, como ele se converteu em 36, só que isso são números históricos. Eu quero que você saiba de uma coisa: você pode colocar 3 anos para mais ou 3 anos para menos, né? Foi aproximadamente em 36 depois de Cristo. Pode ser 3 para mais ou 3 para menos. Mas eu vou usar algumas datas fixas para nós entendermos a história. Mas em alguns estudos talvez você vai ler assim: o pastor falou que era 52 e o ano nesse estudo fala que foi 51 depois de Cristo. Você pode colocar 3 para mais ou 3 para menos, mas as datas prováveis são essas que eu vou passar para vocês. Então de 36 a 39 depois de Cristo, provavelmente Paulo estava no Sinai, buscando ali o Senhor. Paulo, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Dos 27 livros, ele escreveu 13 cartas e epístolas, 13 livros. Este homem que ele fala que teve revelações foi ele mesmo. Ele conheceu os desígnios de Deus, ele entendeu tanto o que é a graça de Deus, o que é a justiça de Deus, o que é o justo viver pela fé. E ele passou isso porque naquela época que a igreja, o cristianismo estava crescendo ali, o cristianismo havia saído de Jerusalém. Só que o que os apóstolos queriam fazer naquela época? Eles queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Então você podia ter fé em Jesus, mas tinha que circuncidar, tinha que guardar o sábado. E Paulo, ele conheceu os mistérios de Deus. Quando ele chegou em Jerusalém, ele falou: gente, não é nada disso, nós vamos chegar lá. Você está aberto a sua Bíblia em Atos, né? Capítulo 13. Vamos ler juntos. Está escrito: e na igreja que está em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo estava aqui, gente, por último. Tem todo esse monte de gente aqui. E tem Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala à igreja. E ele continua falando à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a
Saulo para a obra que os tenho chamado. Queridos, essa daqui vai ser então a primeira viagem missionária da igreja, onde a igreja vai sair de Antioquia e ela vai ir às nações ao redores de Israel, de Jerusalém, vai sair dali. O Espírito Santo, ele separou Barnabé primeiro e então Saulo. Isso foi provavelmente no ano de 44 depois de Cristo. Então de 36 a 39. Vamos colocar que Paulo esteve orando no Sinai. E de 39 a 44, o que aconteceu? Provavelmente, quando Paulo esteve em Jerusalém, que ele ficou 15 dias na casa de Pedro, com Pedro, provavelmente Barnabé foi até lá, buscou Paulo, que na época ainda, e levou ele, era Saulo, né? A Bíblia, Saulo levou ele para Antioquia. E ali eles montaram um grupo de irmãos e começaram a buscar o Senhor. Eles jejuavam: Deus, o que o Senhor quer? E foram 5 anos. 5 anos para nascer um propósito. Ou seja, o melhor propósito número 1 que Deus tem, que é de levar a igreja às nações da terra, para que em Abraão, Gênesis 12, sejam benditas todas as famílias da terra. Então, tem famílias no Sudão que precisam ser benditas. Tem famílias na Coreia do Norte que precisam ser abençoadas. Quem vai abençoar aquelas famílias? Eu. O Espírito Santo, como a Dani falou aqui, estava gerando dentro dele essas nações. Cris, eu vou falar uma coisa aqui. O ministério Vivendo em Cristo vai crescer e muito. Mas a liderança da Vivendo em Cristo vai diminuir e muito. Poucos amém. Isso soa até pesado, né? Para que ele cresça e que eu diminua. 44 depois de Cristo foi isso. O Espírito Santo separa. O nome primeiro é Barnabé, depois é Saulo, e eles são enviados para as nações. Eu anotei aqui. Olha agora. Eles voltam das nações e em 48 depois de Cristo eles vão para a segunda viagem missionária. Então Barnabé e Saulo ficaram pregando nas nações ao redores em média 4 anos. Foram apedrejados, foram açoitados, foram levados diante de reis, mas eles não desistiram, eles continuaram. De repente eles voltam para a igreja para dar um feedback daquilo que eles fizeram. Barnabé era o líder da época, era o líder de Paulo. Ele era o cabeça ali. Agora, abra a sua Bíblia em Atos mesmo, capítulo 15, versículo 35. Vá um pouquinho para frente. Atos 15, 35. Amém? Está escrito que e Barnabé e Paulo, é isso, gente? Sim. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Eu preciso me atentar. Olha como a meditação na palavra. Você parar e ficar ali meditando, comendo, mastigando aquele livro. O Senhor, Ele te revela alguns segredos. Ei, nós vamos ler no capítulo 14, a gente ainda vê falando de Barnabé e Paulo. Mas agora não é Barnabé e Paulo. Agora há um propósito gerado no coração de Paulo, que ele entendeu que o Espírito Santo queria. Que quando o Espírito Santo começa, ele que é o autor de Atos, apenas Lucas que escreveu, mas quando ele começa a falar no coração de Lucas a como escrever, o Espírito Santo fala primeiro o nome de Paulo. E Paulo e Barnabé
Vamos ler juntos? Ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Queridos, olha algo importante aqui. Olha quando um propósito, quando Deus começa a gerar dentro de você uma liderança. Igreja, preste atenção. Olha o propósito do Espírito Santo aqui. Paulo agora se atentou para algo. Barnabé, vamos voltar e vamos ver como estão os nossos irmãos. Sabe o que é isso? Discipulado, cuidado, apacentamento, paternidade. Agora ele começou a entender algo em Deus. Nós vamos voltar para cuidar dos nossos irmãos. Muitas vezes a gente quer que Deus nos dê propósitos. A gente quer: Deus, me levanta. Deus, eu quero fazer algo na igreja. Você quer fazer algo? Abra a porta da sua casa e abra um grupo Emaús lá. Comece a ensinar a palavra de Deus ali. A gente quer fazer coisas grandes para Deus. Mas olha o que Paulo entendeu aqui, Barnabé. Vamos voltar às igrejas e ver como que elas estão. Queridos, o espírito de liderança começa a crescer dentro de nós quando nós passamos a ter amor pelas vidas, a ter compaixão das almas. Como que estão aqueles que um dia você e eu já falamos de Jesus? Quando Paulo entendeu esse propósito, pelo Espírito Santo, as coisas mudaram. Agora já não era Barnabé o primeiro, era Paulo. Deus começou a levantar aqui uma liderança. E Paulo escreveu em Colossenses 1:23 que na geração dele o evangelho foi pregado a toda criatura, a todas as nações da terra. Ele entendeu afinco aquilo que o Espírito Santo queria, que o próprio Espírito Santo começou a levantar ele. Só que isso foi aproximadamente no ano de 48 depois de Cristo. Teve mais a terceira viagem missionária de Paulo. Depois teve a última, quando Paulo foi a Roma, pregar em Roma. Só que durante todo esse período, dos anos de 50 depois de Cristo até 63, quando provavelmente Paulo começa a escrever a sua primeira carta, Gálatas, no ano de 50 depois de Cristo, até escrever a sua última, ou pode ser Filipenses, ou pode ser Efésios, de 60 a 63 depois de Cristo. Agora nós vamos trabalhar 4 livros: Gálatas, Romanos, 1 Coríntios e Filipenses. Esses livros, eles foram, da maneira que eu vou falar, eles foram escritos assim. Primeiro ele escreveu Gálatas, depois ele foi escrevendo alguns livros, aí ele escreveu Romanos, aí 1 Coríntios, aí por último Filipenses. Esses 4 estão em ordem cronológica. Não significa que um foi o número 1, outro número 2, outro número 3, outro número 4. Mas significa que eles foram escritos em ordem cronológica. Entre Gálatas foi o primeiro, depois veio Romanos, depois veio 1 Coríntios e depois, por último, veio Filipenses. E nós vamos ver aqui algumas verdades que estavam no coração de Paulo. Só que para isso, eu vou mostrar para vocês alguma coisa muito interessante. Quando o Espírito Santo levantou Paulo, então, e Paulo ele vai para a segunda viagem missionária sem Barnabé, porque Barnabé pega João Marcos e Saulo pega Silas. Sabe por quê? Só vou ler para vocês. Atos 15, 37. Estão aberto aí, né? Vamos ler o 37 ao 41. Acompanhe comigo. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda
coletiva, olha aqui, ó. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Queridos, presta atenção. O propósito era o correto, mas a motivação aqui dentro ainda estava precisando ser trabalhada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele pegou Silas e vamos confirmar nas igrejas, vamos ver como que estão os nossos irmãos. Ei, quem não veio hoje? Eu já vi alguns irmãos aqui que não vieram hoje. Amanhã a gente já vai ligar. Mas sabe o que é isso? Às vezes eu me esqueço de alguns. Só que para isso, se a gente é um corpo, se vocês nos ajudarem, você também pode ligar. Ó, aquele irmão veio, vou ligar para ele. Meu Deus. Quando que, queridos, a igreja, ela começou a crescer, Paulo entendeu o propósito, vamos confirmar, vamos estabelecer, vamos discipular os irmãos. Só que ele não queria levar João Marcos. O que aconteceu? Provavelmente na primeira viagem, João Marcos, de certo, em alguma das horas que ele viu que Paulo e Barnabé estavam sendo apedrejados, naquele momento ele falou: opa, deixa eu voltar para Jerusalém ali, porque o negócio está meio pesado para mim. Talvez tenha acontecido isso. E Paulo, ele falou assim: não, esse não, João Marcos não vou levar ele não, porque ele abandonou a gente. Quem quer ir? Vamos lá, Silas, vamos comigo, vamos. Então Barnabé, já que ele deu o sobrinho, leva ele. Porque eu vou confirmar as igrejas, propósito correto, eu vou confirmar as igrejas as quais nós já passamos, mas a motivação precisava ser trabalhada. Isso já é. Agora começa a segunda viagem, Paulo e Silas, aproximadamente do ano 48 aos 50 depois de Cristo. E entre o ano 50, Paulo começa a escrever o livro de Gálatas. Por quê? Porque ele havia passado por Gálatas e agora ele vai discipular, reforçar a igreja de Gálatas. Abre em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas está depois de 2 Coríntios. Lembrando que os livros que estão na tua Bíblia também não significa que os acontecimentos aqui são em ordem cronológica. Porque o primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó. Jó está antes de Gênesis. Por isso que o único livro que não fala de missões, único, é o livro de Jó. Por quê? Você não vai ver o centro ali do livro Missões, levar Jesus a todas as nações, no livro de Jó. Por quê? Porque Jó foi escrito antes da promessa de Gênesis 12, capítulo 12. Que em Abraão seriam benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Não havia ainda essa promessa. Por isso só em Jó nós não vamos ver a obra missionária. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Acompanha junto comigo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Igreja, olha aqui o que Paulo chega aqui e fala para os Gálatas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele chega aqui com um propósito correto, mas nós vamos perceber no decorrer da história as motivações erradas no coração desse homem. Mas ele alcançou, ele chegou lá, ele conseguiu o prêmio, ele vai casar com Jesus. Paulo, apóstolo. Paulo escreveu a carta dos Gálatas, porque naquela época, como eu falei, os judaizantes queriam colocar o judaísmo dentro do cristianismo. E se você for ler a história de Gálatas, meditar no livro de Gálatas, Paulo fala aí da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Esta carta, provavelmente ela foi escrita, deixa eu ver aqui se foi na Grécia, em uma de suas viagens. Não, aqui não fala.
ela é endereçada inicialmente às igrejas da Galácia, uma região da Ásia Menor. Agora, olha para mim, igreja. Paulo estava aqui começando a sua liderança. Por quê? Porque até o ano de 48 ele era liderado. O Espírito Santo dirigia a igreja, mas havia alguns líderes. E na igreja de Antioquia nós percebemos que Barnabé era o líder. Ele estava em primeiro. Mas o Espírito Santo começa a gerar missões dentro dele. Ei, Paulo foi chamado de apóstolo dos gentios. Ele que levou o evangelho para fora de Jerusalém. Então no ano de 48 e 50, Paulo começa a ser um líder. Quantos aqui sabem que são chamados para liderar? Levante a mão, quantos? Eu vou fazer essa pergunta de novo, eu quero que todos respondam para mim, tá? Com a mão. Quantos aqui são chamados para liderar? Levante a mão. Glória a Deus. Tem pessoas que não levantaram a mão. Eu entendo que essas que não levantaram são você também, minha filha. Eu entendo que essas que não levantaram é porque acham que não tem um chamado para liderar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o quê? Domine ele, lidere ele sobre toda a terra. Então todos aqui são chamados para a liderança. Paulo estava começando aqui o seu período de líder. Ele já começa assim: ei, eu sou apóstolo. Não foi homem nenhum que me chamou. Não foi para parte de homem nenhum, mas foi de Jesus Cristo. E Pai, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. E Paulo começa a sua caminhada. Depois, cronologicamente, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Volte um livro aí, né? 3 livros, perdão. Volte 2 Coríntios, 1 Coríntios, você vai chegar em Romanos. Ore no Espírito Santo. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Que achou também? Vamos ver o que ele fala aí. Olha que isso aqui ele escreveu depois de Gálatas. Acompanhe comigo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo escreveu esta carta aqui em Corinto, na Grécia. Mas olha como o coração dele estava sendo transformado. Isso era entre 53 e 55 depois de Cristo. Aqui ele já começa dizendo assim: igreja, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Essa palavra servo, do original, ela é doulos. E doulos significa escravo. Aqui, sabe o que nós vamos começar a perceber agora? O ministério de Paulo, ele vai crescer sobremaneira. Quando Paulo começou a confirmar, a discipular as igrejas, outros Paulos foram se tornando, outros Timóteos foram se tornando, e o ministério de Paulo cresceu muito. Mas sabe o que aconteceu com Paulo? Aqui Paulo começa a diminuir. Aqui Paulo começa a diminuir. Por isso que eu digo, o ministério vivendo em Cristo, ele vai crescer. Mas a liderança vivendo em Cristo, ela vai diminuir. Para que ele cresça e que eu diminua. Lá em Gálatas, era Paulo apóstolo. Aqui em Romanos, é Paulo servo, chamado para apóstolo. Quer ver em Coríntios? Quer ver um tempo mais à frente? Entre 55 e 58 depois de Cristo. Abra sua Bíblia em Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9.
Amém? Diz assim a palavra: porque eu sou, em nome de Jesus. Obrigado, pastora. Eu vou apertar para a igreja agora. Leiam junto comigo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Ei, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Queridos, olha como esse homem começa a diminuir. Eu sou o menor, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. A liderança, quando Paulo começou a liderar, o Espírito Santo começou a diminuir ele. Pastor, é isso que o Espírito Santo faz em mim? Ele quer me humilhar? Não. A ideia do Espírito Santo é transformar a minha vida, é gerar dentro de mim os propósitos de Deus, para que Ele cresça e que eu diminua. Só que quanto mais eu diminuir, mais Ele vai crescer em mim. Cristo, nesse período aqui, eu creio que provavelmente dois terços da terra já havia ouvido o Evangelho pela influência de Paulo. Mas você olha que ele está diminuindo. Através da vida dele o Evangelho está crescendo, mas ele está diminuindo. Eu já não sou nem, eu sou o menor dos apóstolos. Primeiro, lá em Gálatas, no concílio de Jerusalém, ele foi disputar lá com os apóstolos, porque ele diz: não, eu também sou um apóstolo, com os outros 12. O Senhor Jesus também na estrada de Damasco me chamou, eu também sou um apóstolo. E aí em Romanos ele já é servo, chamado para apóstolo. Aqui ele já diz: ei, não sou digno de ser apóstolo, não sou. Paulo, nesta carta, nessa carta de 1 Coríntios, nós lemos um dos capítulos, ouça igreja, que é o capítulo da Bíblia mais lido em todo o mundo. Qual que é o capítulo? 13, pecado. 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo do amor. Quanto mais você diminuir, mais você vai conhecer o amor de Deus. Quanto mais eu diminuir, quanto mais eu amar a minha esposa, mais eu vou conhecer o amor de Deus. Quanto menos eu amar a minha esposa, provavelmente o meu coração vai se endurecendo para o Espírito Santo. Eu estava meditando aqui essa tarde e eu fui ler algo, esses princípios que Paulo passou até ser achado em Jesus lá em Filipenses, eu diria assim, como os períodos do namoro ao casamento, né? Primeiro começa com aquela paquera santa, né? Depois vai para o namoro, que eu não vou chamar de namoro, eu vou chamar de cortejo, porque a Bíblia não tem namoro, não há beijo na boca antes do casamento. Depois tem o que? O noivado. E depois o casamento. Aquela paquera santa é quando você olha e você deseja a moça, né? Que é solteiro, né? Ou a moça que é solteira olha para o menino e é aquela paquera santa. Depois vem o cortejo, os dois entram num compromisso de oração, a compartilhar propósitos. Não, eu quero ir para o Sudão, sabe que eu também quero? Acho que Deus está falando. Eu quero ser pastor, eu também quero ser pastor. Acho que Deus está confirmando, né? Vamos então noivar? Vamos. Então você vai lá e você bota uma aliança no dedo direito, né? Aí você vai compartilhar sentimentos, sonhos, né? Eu quero ter 2 filhos, eu penso em ter 3. Ai, como eu amo você, eu também te amo. Você é linda, você é lindo. Aí então onde vem a aliança, onde é o casamento. Eu acredito que Paulo passou por isso. Aqui ele começou, né, por uma paquera santa com Jesus, depois foi por um período de cortejo, noivado, e agora ele vai casar. Sabe para onde ele vai, queridos? Quando ele escreve o livro de Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 1.
Filipenses. Aqui já é provavelmente o ano de 60 a 63 depois de Cristo. Paulo já está no finalzinho do seu ministério. Quem achou isso? Amém? Amém. Quer ver o que Paulo fala? Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Até aqui, igreja. Olha qual que é esse estágio aqui. Paulo era o discipulador de Timóteo. Provavelmente foi Paulo que ganhou Timóteo para Jesus. Vem cá, Tiago. Mas Paulo chegou, foi como se eu tivesse ganho o Tiago para Jesus. De repente eu chego aqui e digo assim: gente, nós somos iguaizinhos. Mesmo unção que está aqui, o mesmo manto que está aqui. Vamos subir mais um, estou dando microfonia. O mesmo manto que está aqui, somos servos. Ai, pastor, mas você está ministrando no domingo, mas a unção é mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Com certeza o Espírito Santo pode falar muito mais com ele do que comigo. Depende da entrega. E Paulo entendeu isso. Ele falou: ele nem fala de apóstolo aqui. Paulo e Timóteo, servos. Ou seja, a gente é servos dele. Dele. Essa palavra servo, eu falei, ela é doulos no grego, que significa escravos. Obrigado, Tiago. Eu não tenho mais direito de escolha. Escravo obedece. Escravo obedece. Ele chegou agora no estágio que ele disse: ei, Cristo, eu não estou falando que não precisa de apóstolos. Precisa, a pastora tem esse ministério, ela tem essa função apostólica, mas você não vê ela se valer disso. Eu não estou falando aqui é de título e não de função. A função, todos nós temos que ter essa função, ou apostólica, ou profética, ou mestre, ou evangelista, ou pastoral. Nós fomos chamados dentro desta função. Eu estou dizendo aqui é de título. Quando que uma igreja cresce? Quando as pessoas entrarem aqui e dizem: ei, quem que é o líder aqui? Porque vocês são parecidos. Por quê que Judas teve que beijar Jesus? Porque senão os guardas não iam conhecer. Porque os 12 eram parecidos. Jesus tornou discípulos ali parecidos com ele. O que acontece quando um só é visto? É porque ele está inchado. Você já viu no corpo, quando alguém chega para você, você está com o dente inchado lá, e aí todo mundo olha que tem o dente inchado? É porque tem problema aqui. Então, se tem alguém que está mais inchado do que os outros, é porque ele está doente. Porque o verdadeiro líder, ele fala assim: olha, eu e Timóteo, ele ganhou Timóteo para Jesus. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo, discipulando Timóteo, dizendo: Timóteo, não despreza o dom que há em ti. Não despreza o dom. Mas agora eu quero dizer uma coisa para você. Se você pegar esse talento, esse dom que Deus te deu e esconder ele, nós corremos o risco de naquele dia chegar e Jesus dizer: eu não te conheço. Porque o verdadeiro servo, ele pega aquilo que Deus deu para ele, ele compartilha. Então, em nome de Jesus Cristo, abra uma célula, uma Emaús, um grupo familiar, abra alguma coisa na sua casa, mas faça algo para o Senhor. Movimente-se em Deus. Sabe para quê, pastor? Porque Cristo, pregar no domingo aqui não é difícil. Difícil é ter unção. Porque unção a gente tem que buscar. Você tem que passar horas de oração. Às vezes tem que fazer jejum. Você tem que ficar sem comer, sem beber, dizer: Deus, usa a minha vida. Não tem nexo o Senhor não me usar. Porque não consigo tocar no coração de ninguém, mas é o Espírito Santo que convence. É Ele que gera, é Ele que levanta, é Ele quem separa. Deixa o Espírito Santo separar você, levantar você. Mas quanto mais o teu ministério crescer, diminua em nome de Jesus. Como, pastor? Sirva os teus discípulos. Ame. Sabe, vá à igreja, eu já fiz isso, pastor.
bastante, por isso que eu falo isso, gente. Eu já limpei muita panela, eu já limpei bastante banheiro. Lembro de quando, estou me lembrando agora das vezes em que o pastor levava o carro dele para lavar. Eu dizia: não, pastor, o senhor paga ali R$20, deixa que eu lavo o seu carro. Várias vezes lavava o carro do meu sogro. Então, em nome de Jesus Cristo, você quer crescer, isso é de Deus, queridos. Porque desde o princípio o Senhor nos chamou para a liderança. Eu preciso influenciar na minha casa, eu preciso influenciar os meus familiares. Mas eles têm que ver a unção crescendo e eu diminuindo. Estou aqui para servir, para lavar os teus pés. Paulo começou no ano de 50 lá a liderar, 48, 50. Paulo apóstolo, Paulo servo, chamado para apóstolo. Agora eu já não sou digno de ser chamado apóstolo. Agora sabe o que eu sou? Servo, igual a todo mundo. Igual a você. Ninguém aqui é mais que ninguém. Sabe onde que Paulo escreveu a carta de Filipenses? No final do seu ministério. Cutuca o João aí, Geraldo, por favor. Paulo escreveu no ano de 60 a 63 depois de Cristo. Sabe onde ele estava, igreja? Ele estava preso em Roma, no terceiro departamento da prisão. E no terceiro departamento da prisão é onde passava o esgoto da cidade. E o esgoto, ele estava com esgoto, com cocô, até o pescoço, lá em Filipos. Quando ele estava escrevendo Filipenses em Roma. No finalzinho do seu ministério. E aí ele começa a escrever, sabe qual que é o ênfase, o tema do livro de Filipenses? Alegria no Senhor. Você vai ler Filipenses, são 4 capítulos. Várias vezes Paulo fala ali: alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Agora ele está com o coração sarado. Ele já entendeu em Deus o que ele é. Eu estava imaginando hoje à tarde, gente, com o preso, como Paulo tinha cidadania romana. Por isso que Paulo morreu decapitado, não foi crucificado, por ter cidadania romana. E como ele tinha cidadania romana, na prisão ele tinha direito a escrever. Ele tinha direito a caneta Bic e caderno cardeal, né? Só que sabe o que eu fui imaginando? Com esgoto até a metade, ele tentando escrever, levantando as mãos, escorrendo aqui o esgoto e tentando escrever ele: alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. Aleluia. Mais uma vez eu vos digo, é aquele esgoto passando, aquele fedor: alegrai-vos do Senhor. Aleluia. Gente, olha o coração sarado, curado. A geração dele, o evangelho foi pregado a toda a criatura. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Jesus Cristo poderia ter voltado naquela geração. Abra sua, está aberto em Filipenses, está, né? Mas antes eu vou pedir para você, nós vamos voltar para Filipenses. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo diminuiu tanto. 2 Timóteo, depois de Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Olha aí, gente. Acharam? Vamos ver o que Paulo fala aqui. Olha só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Igreja, olha para mim.
Lá no início do ministério, Paulo falou: Marcos não, deixa Marcos aí, ó. Ele abandonou a gente. Só que agora, com o coração sarado, sabe, cheio do Espírito Santo, ele aprendeu a rota, ele diminuiu. O ministério cresceu, mas ele diminuiu. Ele entendeu: gente, Marcos é útil, traz ele comigo, traz ele. Às vezes você olha para algum irmão, você pensa: aquele ali, que vontade, como é que é? Não é? Ah, se eu pegasse aquela cabecinha aí, Quando a gente vai crescendo em Deus, eu entendo que Jesus é apaixonado por ele também, por ela também. Amém. Ah, mas pastor, aquilo lá eu não aguento. Eu também muitas vezes não aguento, queridos. Eu concordo com você, mas a gente precisa entrar em Deus. Até chegar um momento que eu vou dizer: mas ele é útil, ele é útil. Por que ele é útil? Porque o meu Senhor é apaixonado por ele. É apaixonado. Jesus é apaixonado pelo seu vizinho. Então, por favor, não cale os teus lábios, mas proclame o Evangelho para aqueles que estão ao teu redor. Porque se Jesus Cristo voltar hoje, para onde vão os meus vizinhos? No final aqui, Paulo disse: olha, chama Marcos, chama ele, porque ele é útil. Vamos voltar lá em Filipenses, capítulo 1. Falei capítulo 1, mas é o capítulo 3, versículo 7. E já vou encerrar. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Enquanto você olha para o irmão do seu lado e diz assim para ele: o teu ministério vai crescer, mas você vai diminuir. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Vamos ler aí, queridos, juntos? Acompanhe comigo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Pensa um homem que perdeu de todas estas coisas e as considero como escória. Em algumas traduções, refúgio, em outras, esterco. Para quê? Refúgio. Para quê? Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Igreja, olha o desejo aqui dele. Ele queria ganhar Jesus e ser achado nele, ser um adorador, porque aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, este descansará. E Paulo entendia qual era o lugar do adorador. Se Deus está à procura de adoradores, o diabo também está. Você sabia disso? Porque a Bíblia fala, Pedro fala o seguinte: se Satanás, ele ruge como um leão, ele está o que? Ao derredor. Se ele está ao derredor, é porque ao meu redor estão quem? Os anjos. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Se eu o temo, é porque eu sou um adorador. Queridos, então se está vindo tribulações ou perseguições, fica firme, continue adorando, não dê brechas para ele entrar, porque o diabo também está à procura de adoradores. Ele também procurando tragar quem possa devorar, mas fica firme, para sermos achados nele, sermos achados em Cristo, não tendo justiça própria que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição. Eu vou ler aqui até o versículo 21, acompanhe comigo, já estou encerrando. Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não o que já tenha alcançado. Olha para mim agora, igreja. Sabe o que Paulo estava falando aqui? Gente, para que de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado. Se Paulo tinha esse temor, e eu, que vida nós estamos levando diante de Deus? Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio. O prêmio é Jesus, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio é Jesus. Está aqui. O prêmio é Ele. Você quer Jesus? Eu sei que você quer. Eu sei que você anseia por Ele. Se preciso for, comece seu ministério lá no Monte Sinai, lá no deserto, orando, buscando a Deus, porque até o final da minha jornada, as palavras que o Senhor me der no lugar secreto, elas vão me sustentar até o final da minha caminhada. Você acha que o diabo não vai tentar paralisar você? Ah, ele vai. Pastor, você está profetizando? Não, queridos. Está escrito, ele está ao derredor, tentando tragar. Mas as revelações que você tem no lugar secreto, elas te manterão inabaláveis. O ministério de louvor pode subir. Vou dar a igreja para se colocar em pé. Fechar os teus olhos.